Olá, meninas do Projeto Gente Grande. Neste primeiro slide, nós iremos falar da história do handball. Antes de iniciarmos com as nossas aulas e praticar, iremos conhecer um pouco da história, né, dessa modalidade. Então, não basta somente realizar as atividades, mas sim entender como que ela foi criada, quem inventou, como que surgiu. Neste próximo slide, nós iremos ver a origem do handball, como surgiu o handball, onde surgiu o handball, quando surgiu o handball, quem criou, né, o handball. A primeira partida internacional, né, do handball, como que foi que aconteceu, a criação da federação, né, quando foi criada essa federação internacional, o handball nos Jogos Olímpicos, quando o handball chegou, né, aos Jogos Olímpicos, os campeonatos mundiais do handball, a história do handball no Brasil. Então, quando o handball chegou no Brasil, né? Então, assim, não adianta só a gente saber como que foi que aconteceu, a origem, como surgiu, enfim, mas a gente precisa saber também quando chegou no Brasil e a partir de quando começou a ser praticada essa modalidade. E aí a gente vai falar agora da origem, né? Qual foi a origem do handball? Existem vários estudos e hipóteses sobre a origem do handball. Então, nós iremos falar sobre algum deles agora, tá? Então, assim, tem uma ideia que o handball surgiu na Dinamarca em 1948 pelo professor Roger, né, Nielsen. Então, foi criado por ele, que é o rapaz aí da foto que tá aí no slide, tá? Um esporte chamado handball. Então, ele não chamava handball, chamava handball ou radball, né? Então, era esse nome que o professor Roger deu a essa modalidade na época, né? Era essas duas versões aí de nomes, né? De nomenclatura do esporte. Tem uma outra versão que o handball ele foi surgido na Tchecoslováquia, né? No século XIX, no jogo chamado Razena ou Azena, tá? Então, tem essa ideia também, né, que foi desta forma, e tem uma outra, qual a professora falou no início aí, que tinham, né, três origens aí. A outra já é uma versão que o handball teve origem no Uruguai, em 1911, pelo professor Gualberto Valeta, que criou um esporte chamado balão, tá? Então, tem essa versão. Então, essas são as três hipóteses da origem do handball, tá? Nesse slide, nós iremos falar como e onde surgiu o handball. O handball, ele surgiu na Alemanha no final do século XIX. Inicialmente, ele era um jogo chamado torbal, que é derivado de Hafball, criado por Konrad Koch. Uma curiosidade bem bacana é que esse autor, né, o Konrad Koch, ele participou da criação do futebol na Alemanha, né? Isso aí é uma curiosidade só que a professora deixou aqui para vocês, né, entenderem. Então, o torbal, ele era praticado principalmente por mulheres jovens, né? Em um campo que media 40 por 20 metros, né? Um detalhe legal é que hoje a quadra, ela mede exatamente 40 por 20. Então, a quadra oficial hoje, onde todos praticam handball, é a quadra 40 por 20, tá? Essa é a quadra oficial. Com a entrada dos homens no esporte do torbal,
Aí, o que aconteceu? O campo, ele passou a medir mais, né? Então, o campo era 40 por 20 para as mulheres. E aí, com a chegada dos homens, ele aumentou 80 por 40 metros. Ou seja, ele aumentou assim bastante, né? E depois passou a usar o mesmo campo que é hoje oficial, o campo do futebol mesmo, tá? Do futebol de campo. Agora nós iremos falar quando surgiu e quem criou o handball, né? Então, o handball ele surgiu em 1919, quando as regras do torbal foram reformuladas. Quem foi o responsável por reformular essas regras do torbal? E transformar em um novo esporte batizado como handball. Então, aí que ele foi batizado, entendeu? Então, ele tinha o nome de torbal e aí ele foi batizado com o nome de handball, que é hoje esse nome, né? Foi o Carl Schellas, né? Foi ele quem foi esse senhor aí da foto aí ao lado que vocês estão vendo, junto com mais duas pessoas que auxiliou, né? Que foi o Max Heiser e o Eric Koenig. Eles auxiliaram, né, o Cal a reformular as regras do torbal, né? E aí depois eles mudou o nome colocando handball, né? Então eles rebatizou, né? Na verdade a palavra é essa. Rebatizou o esporte mudando o nome, colocando, dando o nome de handball, né? E criou aí a nossa modalidade, né? Então foi assim que surgiu o handball. O primeiro jogo internacional do handball aconteceu em 1925 entre a Alemanha e a Áustria. E esse jogo, ele foi vencido pelos austríacos, né? Pelo placar de 6-3. Então, o primeiro jogo, né, aconteceu em 1925 entre a Alemanha e a Áustria, mas quem foi o campeão foi os austríacos, né? Agora, nesse slide, nós iremos falar sobre a criação da Federação Internacional do Handebol, né? Então aconteceu no final da década de 20. Na época, a federação ela era chamada de FIHA, né? E contou com uma participação de 11 países, né? Que realizou aí esses jogos. Então foram 11 países a qual participou. O handball nos Jogos Olímpicos. Então vamos lá, agora a gente vai falar do handball nos Jogos Olímpicos, hein? Em 1394, o COI decidiu pela participação do handball nos Jogos Olímpicos, que foi em Berlim, em 1936. Nesta época, estávamos enfrentando uma guerra, né, do regime nazista na Alemanha. E, obviamente, né, os alemães que foram os criadores e desenvolvedor do handball, é claro que eles influenciaram o Comitê Olímpico Internacional, né? Então, como que eles influenciou? Eles influenciou que o comitê tinha que incluir o handball nos Jogos de Berlim, que seria na própria Alemanha, no país deles, né? Em 1936. Inclusive, o handball praticado foi o handball de campo, como descreve essa foto aí do lado dos jogadores. Só que os campeões não foram os alemães, né? Foram os austríacos. Então quer dizer o quê? Que mesmo que eles fizeram com que manipularam, né, o Comitê Olímpico para o handball, para incluir o handball nos Jogos de Berlim, eles não foram o campeão. Então, quem foi a Áustria, né? Tá bom?
Agora a gente vai falar sobre a migração. Lembra que nos slides anteriores a professora falou que o handball ele era jogado no campo, né? Campo aberto. E aí ele migrou para a quadra, que é o que a gente vai fazer. São essas aulas que a professora vai apresentar para vocês na quadra. Então aí a gente vai falar da migração. O handball ele começou a ser praticado nas quadras em 1924 e foi na Suécia. Isso aconteceu por conta do rigoroso inverno que assim impedia os jogos em campos abertos, porque era muito, muito frio, era impossível jogar com tanto frio daquele jeito, né? E a partir daí começou a desenvolver o handball de quadra. E aí chegou o que é hoje o handball de quadra. Agora a gente vai falar do primeiro campeonato mundial do handball. Né? A gente falou do primeiro jogo internacional e agora é campeonato. Então, o primeiro campeonato mundial de handball, que aconteceu em 1938, organizado pela FIRA. E o primeiro campeão mundial do handball foi a Alemanha. Um detalhe que nesse primeiro campeonato mundial de handball, apenas 4 países participou. Então, eram 4 países. Então, era a Alemanha, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca. Então, foi somente esses 4 países que participaram. Aí agora a gente vai falar da criação da IRA, né? Que é a nova Federação Mundial de Handebol, que aconteceu em exatamente 11 de julho de 1946, que significava International Handball Association. A sede da IRA, ela fica na Basileia, na Suíça. E as línguas oficiais adotadas naquela época eram o inglês, o francês e o alemão. E a IRA é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. E aí, nesse slide, a gente vai falar do primeiro campeonato mundial, só que organizado pela IRA, tá? Que foi em 1954, foi da categoria masculina e que foi vencida pela Suécia. E o primeiro campeonato mundial organizado pela IRA foi em 1957, só que da categoria feminino, que foi vencido pela Tchecoslováquia, tá? Então, primeiro aconteceu do masculino em 54, né, 1954, e depois aconteceu em 1957 feminino. Agora chegou na parte que mais nos interessa, que é a história do handball no Brasil. Como o handball chegou aqui e quando, né? Então vamos lá. O handball chegou no Brasil na década dos 30, trazida pelos imigrantes alemães, tá? Então, em 1954, aconteceu um evento importantíssimo, que foi um curso, né, internacional, localizado na cidade de Santos, onde o professor francês Augusto apresentou o handball a professores de vários estados, né? Então, veio vários professores de vários estados realizar esse curso. Com isso, o professor voltou para os seus estados, né? E começaram a aplicar o handball aonde eles trabalhavam. Então, aí começou a espalhar, né, por todo lugar a modalidade do handball. E o professor Augusto, ele era na época um importante educador físico, autor de vários livros, né? E assim, importantíssimo mesmo. Ele era na época, né? E ele também era educador físico. E o Ministério da Educação foi muito, muito importante, porque ele incluiu o handball nos jogos estudantis e os jogos universitários, que fez o handball se difundir pelo país todo.
Ainda, continuando pelo histórico do handebol no Brasil, em 1973 foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Handebol Juvenil, em Niterói, no Rio de Janeiro. E em 1974 foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Handebol por adulto. Já em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Handebol, né, que conhecida pela sigla CBHB. Só uma curiosidade, esse Bzinho aqui no final minúsculo. Por que foi colocado esse B? Porque na época também tinha a Confederação, né, Brasileira de Hipismo. Então, o que acontece? Para diferenciar, né, uma da outra, então colocou esse Bzinho minúsculo para saber que CBHB era a Confederação Brasileira de Handball e CBH é a Confederação Brasileira de Hipismo. Dando continuidade aí sobre o histórico do handball, né, no Brasil, em 1980 foi disputada a primeira Taça Brasil de clubes na cidade de São Paulo, organizado pelo recém-fundada CBHB, né? Em 2013, a maior conquista do handball brasileiro foram as campeã mundial disputado na Sérvia, né? Então foi na Sérvia. E vencendo a própria Sérvia, a dona da casa. Então, assim, nós fomos jogar lá na Sérvia, né? E a final foi contra a própria Sérvia. E nós vencemos. Conforme tá a foto aí, vocês estão vendo as meninas aí todas comemorando. Então, nós somos campeã, né, em 2013, lá na Sérvia, contra as atletas da Sérvia.